A paz do Senhor Jesus, aqui é o diácono Jonas, a qual Deus, Ele fez algo muito especial na minha vida e eu quero testemunhar nesse canal, semeando vida. A bênção vai ser grande, graúda e vai ser edificante sobre cada vida que for assistir nesse canal Semeando Vida. Deus, Ele vai falar fortemente através do meu testemunho, né? Deus, Ele fez algo muito especial na minha vida. Eu, com aproximadamente 3 anos de idade, a minha mãe e o meu pai, minha mãe evangélica, meu pai não sendo evangélico, minha mãe levava eu para a escola dominical e meu pai me levava para o futebol. Entenda que fui crescendo dentro de um lar turbado, um lar meio complicado, dividido. Mas, de repente, ele me leva para o lado do futebol e eu vou crescendo dividido, vou correndo, vou saindo fora do que a minha mãe me levava para o caminho certo e meu pai me levava para o caminho do futebol. Entenda que uma certa feita, eu tendo essa idade com 3 anos, foram 24 jogadores, entendendo que é 2 quadros. Antigamente era 2 quadros, hoje é um quadro só, mas antigamente era 2 quadros de futebol. E eles saíram todos, desceram todos do trem e me esqueceram lá, eu com 3 anos de idade. Olha a perseguição que o diabo já vinha sobre a minha vida. 24 jogadores, depois de ter acontecido o jogo, no segundo tempo que meu pai foi lembrar que eu não estava junto com esses 24 jogadores. O adversário já estava querendo deixar eu largado, já queria deixar eu perdido, já queria deixar eu sem rumo. E eu com esses 3 anos de idade, lembro que o guarda chegou em mim, pegou uma caneta e eu comecei a rabiscar sem entender nada. Não entendia nada, 3 anos de idade. E perceba que quando ele percebeu que eu estava perdido, ele caiu em si e falou assim: cadê o Jonas? Entenda que o adversário queria que eu ficasse perdido, mas ele, sabendo que era pai, ele percebeu que o seu filho estava distante. O time estava jogando, mas o filho estava distante. E ele sentiu, como o filho pródigo, o filho que estava perdido, mas o pai o encontrou. Entenda que quando ele me encontrou, ele deu aquele abraço, filho, e pôde me levar novamente. Só que a história não para por aí. Porque quando ele trouxe, a notícia chegou até o ouvido da minha mãe. E minha mãe não gostou nada disso, sabendo que eu com 3 anos de idade, perdido nesse mundo do futebol, perdido num mundo a qual o adversário tentou me tragar de todo o tempo. E aí fui crescendo dentro da igreja e crescendo no mundo. Só que uma certa feita, o diabo não contente, ele diz: eu vou persistir nele, eu vou persistir nesse camarada. E ele persistiu a me levar para dentro de um centro de macumba. Ele me levou para dentro de um centro de macumba e ali o pai do chiqueiro chegou em mim e disse para mim assim: você não é rodante, você vai ser ogã, você tem que tocar tabaque, você tem que tocar tabaque. E eu entrei para dentro do centro. Comecei a pegar naquela tabaque e
por intermédio do pai de chiqueiro, começou a me ensinar a bater. E eu comecei a tocar, comecei a bater, e quando foi ver, eu já estava no meio de sacrifícios, eu já estava em meio de muitas coisas, já estavam se rolando ali dentro, eu vivendo uma vida turbada e totalmente enrolada. O adversário começou a me enrolar, começou a me perseguir, começou a tentar tirar minha vida, só que eu não percebia nem um instante, nem um segundo. Entenda que quando eu estava ali dentro daquele centro de macumba, eles começaram a dizer: agora você está num local protegido, agora o teu santo é esse. Nada disso. Por intermédio de eu estar lá, no meio de um monte de, entre aspas, quer dizer, amigos, o camarada começou a pegar aquela arma e começou a ficar brincando de aquela tal de chamada roleta russa. E ficava rodando aquele revólver, e às vezes apontava para mim e ficava, tá aqui, tá aqui. Eu falava assim: para com isso, para com isso. E uma certa feita, tinha uma casa de frente do Exu, ele me pega e aponta a arma, aquela bala dispara. Era para mim, a bala era para mim. O adversário queria me matar lá dentro, mas Deus já estava me dando um grande livramento. Por quê? Porque eu fui apresentado primeiramente lá no altar. A minha mãe, com eu nasci, primeira coisa que ela me fez foi apresentar eu no altar. A criança, quando é apresentada no altar, o adversário, ele não gosta, ele não penetra em pessoas que são apresentadas no altar. Entenda bem, pessoas que é apresentada no altar, o adversário, ele não entra. Por que ele não entra? Agora, a pessoa que é batizada na Igreja Católica, a pessoa que é batizada nas águas da Igreja Católica, o diabo, ele penetra e ele entra. O diabo, ele rauça. E o diabo tentou todo o tempo tirar a minha vida. Não satisfeito, fui continuamente dentro daquela macumba, fui me aprofundando mais. Quando fui ver, eu estava no meio de tanta tranqueira, tanta sujeira, que eu já estava todo lamecado. E uma certa feita, o pai de santo intentou contra a minha vida, mas Deus, por misericórdia, colocou dentro do meu coração: tu não vai pisar mais dentro desse centro. E pela misericórdia de Deus, que Deus teve para com a minha vida, aonde eu me encontrava, ele me alcançou. E ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, verdadeiramente você penetra dentro desta verdade. Você fica com a verdade, você sai do caminho tortuoso e vem para dentro da verdade. E agora eu pude contemplar. O adversário, ele foi me tentando. Uma certa feita, eu estava junto com um que se dizia meu parceiro. Ele comeu no meu prato, se alimentou comigo. E agora, de repente, estava uma grande reunião. E a reunião que estava, eram os camaradas tudo tramando, já estava tudo certo. Eu parecia que eu ia ser o pernil do final do ano. Parecia que eu ia ser a festa do final do ano, porque já estava tudo a mesa pronta. Eles estavam tudo planejando. O camarada jantou comigo, almoçou comigo, estava comigo. E de repente ele diz: vamos lá. Quando eu estava indo no caminho, que estava indo para a beira da morte, eu ouvi uma voz dizendo assim: para aí.
E quando aquela voz falou no meu ouvido para ir, como que eu estava dentro de um centro de macumba, eu entendia que era a voz do adversário. Eu cheguei até a falar para ele: foi o diabo que falou no meu ouvido, não é para você ir. E eu comecei a voltar para trás, a minha perna tremeu e eu falei para ele: olha, eu não vou aí. Aí ele falou: não, mas nós vamos lá, nós só vamos trocar a tal da ideia. E essa ideia já estava tudo certo, armado para os caras me aniquilar. Já estava tudo pronto para o diabo me cefar a minha vida, mas só que era a voz do Todo-Poderoso. Hoje eu entendo que foi a voz do Criador que disse para mim: não vai. E eu voltei para trás. No outro dia, aquele que dizia ser meu amigo, aquele que dizia que estava comendo no mesmo prato que eu, ele chegou e falou assim para mim, no outro dia: foi bom que você não foi. Eu falei: mas por quê? Ah não, os caras estavam lá. Eu já entendi tudo. Eu falei: o diabo ia cefar a minha vida, ia tirar a minha vida. E você dizendo que era o meu amigo, você dizendo que era o meu parceiro, ele não, eu ia entrar na frente. Eu glorifico a Deus porque Ele prometeu desde o ventre de minha mãe que eu seria um profeta para as nações. Ele me prometeu que me levantaria. Então, uma certa feita, eu larguei tudo e tive de correr. É mais fácil uma pessoa correr viva do que uma pessoa na sarjeta morta. Então eu tive de ir embora da localidade onde eu morava. Fiquei exatamente 6 meses fora de São Paulo e fui para Mato Grosso, não entendendo o que Deus estava fazendo na minha vida. Deus estava já me limpando. Com esses 6 meses que eu fiquei lá, já estava perdendo o gosto do cigarro, já estava perdendo o gosto da maconha, já estava perdendo o gosto da cocaína, e Deus estava me limpando e eu não estava entendendo. E de repente eu volto depois desses 6 meses. Aqueles que estavam tentando tirar a minha vida, uns já tinham descido à sepultura. Aqueles que já estavam intentando contra a minha vida, já tinham descido cova abaixo. E Deus falou sobre o meu ouvido mais uma vez: até quando você vai ficar nessa vida? E eu andava com aquele cabelo amarelo e de repente eu ouvi a voz de Deus: até quando você vai ficar nessa vida? E eu tomei uma decisão. E a decisão que eu tomei foi uma decisão certa. Foi uma decisão maravilhosa sobre tudo e todas as coisas. E eu posso testemunhar isso com convicção. Que o adversário intentou lá, mas Jesus sempre foi à frente. E ele indo à minha frente, eu pude largar tudo. Aquela vida que eu levava, e levantei as minhas mãos cansada ao Senhor Jesus. E numa certa feita, o adversário não contente, nós fomos para uma quermesse. Antigamente era quermesse, agora é fluxo. Agora é balada, agora é rua fechada, agora não, mas antigamente era quermesse. Nós fomos numa quermesse, estava ali festejando, estava fazendo a vontade e o querer do adversário. De repente, tinha uma pessoa mal intencionada sobre nós, querendo tirar a nossa vida. E nós caminhando, saímos da balada, saímos do fluxo, saímos da quermesse. E quando nós saímos, aquele camarada, ele subiu pelo o contorno do chamado Morro do Acerto.
Ele foi e ele pegou uma pistola. E aquela pistola ele começou a descarregar em cima de nós. Nós estávamos em 3 pessoas. Pôde ouvir o sinido das balas passar sobre mim. Passava sobre o meu ouvido, passava sobre a minha vida. O diabo tentou mais uma vez contra mim. O adversário todo tempo intentando contra a minha vida. O adversário todo tempo ele intentou contra eu. Só que Cristo, ele me tirou da charca do lodo e me estendeu o meu pé sobre a rocha. O mais maravilhoso é saber que aquele que saiu corrido, aquele que correu, hoje a história é outra. Deus firmou os meus pés sobre este lugar. E eu testemunho para a glória de Deus o que Deus ele tem feito. Hoje sou um barbeiro dentro da população a qual dizia: esse aí vai partir. Esse aí não vai chegar até os 16, esse aí não vai chegar até os 17, esse aí não vai chegar até os 18, mas para a glória de Deus, já estou com 40 anos estabelecido neste lugar e dando testemunho que Cristo verdadeiramente mudou a minha vida. Glória a Deus. Eu posso testificar que Cristo verdadeiramente entrou no meu caminho e eu entreguei a minha vida totalmente para a Jesus o Nazareno. Se eu não tivesse, tem muitas pessoas que se achegam aqui dentro desse estabelecimento e testifica falando: nossa, como que Deus ele é maravilhoso na sua vida. Como que Deus fez tudo isso na sua vida? Eu iniciei uma vida sem nada, mas Deus começou a estabelecer. Vou contar o que Deus ele fez sobre a minha vida. O que Deus fez mais? Deus disse 3 profecias para mim quando eu tinha 4 meses de convertido. Ele disse: olha, meu servo, você não vai trabalhar muito para o homem, você vai ter o seu próprio negócio. E eu falei: Deus, guardei essa profecia. Ele disse: a segunda profecia vai ser que você vai preso. Eu falei: meu Deus, vai preso? Se cumpriu todas essas profecias, essas 3 profecias se cumpriu na minha vida. Ele diz: ei, eu vejo também um cartão azul do Bradesco sobre a sua vida. E essa irmã que profetizou sobre a minha vida, aconteceu essas 3 coisas. Primeiro eu arrumei um emprego e fui trabalhar. Depois Deus colocou eu dentro de uma prisão, pagando a própria pensão. O adversário ainda foi fazendo toda a sua arruaça e ainda jogou eu dentro de uma prisão. Irmão, eu passei por dentro de um presídio e eu falei assim para Deus: Deus, eu posso estar até dentro desse presídio, só que eles estão falando que é 30 dias a marcação, mas eu não vou ficar 30 dias dentro deste lugar, eu só quero ficar até 15. Eu falei para Deus: eu só quero ficar até 15. E Deus também me ouviu, Deus me escutou. As pessoas não acreditavam, falou: tá lá no cartaz 30, só que os 15 dias que eu estava dentro da prisão, Deus colocou para orar mais, Deus colocou para buscar mais.
É pra série calabarácia. Eu sei que tem pessoas, aleluia, que está dentro deste processo inocentemente, dentro da prisão, e Deus também vai te arrancar, porque você tem orado, você tem pedido, você tem falado: Deus, não é dessa maneira, e Deus está dizendo: eu somente estou fazendo contigo um tratar. Tudo bem, eu dentro daquela prisão, eu estava com vários ministérios dentro daquele presídio, eu estava com Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, e aí vai indo a Assembleia de Deus, e muito no Universal, e vai indo ali dentro daquele presídio. De repente, sabe o que um preso fez comigo? Ele pegou o meu sabonete, pegou uma gilete e colocou dentro do meu sabonete, mas eu pude ouvir ali que eu pude ouvir o barulho da minha sacola. Eu estava longe e distante, mas o meu ouvido estava atento a qualquer barulho no local aonde eu estava. E interessante que ele colocou para quando eu fosse tomar banho, mas quando eu peguei na sacola, o Espírito Santo diz: abre a sacola e pega o sabonete. Quando eu peguei o sabonete, que eu olhei, eu tirei a gilete, joguei no ralo e tomei banho glorificando e falando assim: ei, diabo, você não vai me matar aqui dentro. Ele tentou até lá dentro do presídio, tentou me matar, mas Deus disse para mim que era somente 15 dias que eu ia passar pelo processo. Oh, eu glorifico este Deus, porque Ele é grande e Ele é cuidador. Irmão, bateu-se 15 dias, meu nome bateu também, Jonas. E Jonas pôde sair daquele presídio. Tudo que estava lá, eu deixei para lá, peguei uma Bíblia, dei para um camarada que tinha se levantado. Eu falei assim: você vai ser um grande pregador da palavra de Deus. E quando eu sair, o interessante é que quando eu saio de dentro do presídio, irmãos e ouvinte que está me ouvindo na noite de hoje, pode ter certeza que o Deus que quebra a prisão, quando Paulo e Silas, um cantava e o outro orava, e aconteceu algo extraordinário dentro da prisão, foi o mesmo Deus que foi comigo dentro daquela prisão. E Deus pôde me arrancá-la daquela prisão e me tirar. Quando eu sair, eu prometi para Deus assim: Deus, eu nunca mais prenderei uma ave. Eu nunca mais colocarei uma ave dentro de uma gaiola como eu fazia. Porque eu me senti como um pássaro, como as duas asas voando. E quando eu cheguei no ponto de ônibus, a primeira coisa que Deus ele mostrou para mim, ele diz: eu sou a sua providência. A lágrima caía. Chegou uma mulher sobre mim e me deu R$5 e diz: vai em paz. Como que ela sabia que eu tinha acabado de sair do presídio e precisava de socorro, precisava para vir embora para minha casa. Deus estava falando ao meu coração: eu sou a sua providência. E quando eu iniciei esse estabelecimento, eu cheguei a falar para o meu fornecedor que eu cheguei a trabalhar com um rapaz chamado Beto por 1 ano. E quando eu trabalhei com 1 ano, dá tudo a entender que o fornecedor disse para mim: aqui, onde eu estou gravando, era simplesmente capim. E eu falei para ele assim: aí vai ser um salão
uma barbearia de cabelo. Ele disse, você está doido? Você me traz num lugar que não tem nada, nem coluna, não tem nada pronto. Eu falei, não, mas eu vim mostrar para você que aqui vai ser a minha barbearia. E ele riu e sorriu e falou assim, você está louco. Por esses dias, ele chegou aqui no meu salão e eu falei para ele, você lembra o que você me falou? Que estava chovendo lá fora. A chuva estava caindo, espedaçando lá fora. E eu falei assim, olha onde você está. Dentro do meu estabelecimento, você pode tomar uma xícara de café? Há um potencial sobre você. Está dentro de você e você tem que crer. Olha o que Deus veio fazendo na minha vida. O diabo intentou, mas Deus projetou. O diabo diz que não, mas Deus diz que sim. Você não vai se perder, porque Deus, Ele tem algo sobre a sua vida. Você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que confiar no Deus de Israel, no Deus que te chamou, no Deus que te convocou. Às vezes vai vir vozes, mas você não pode dar ouvido às vozes. Você tem que dar ouvido à voz de Deus que diz. Se Deus transformou a minha vida, eu tinha uma bicicleta. E através dessa bicicleta virou todo esse patrimônio. Uma bicicleta virou todo um patrimônio. Aí você diz, a bicicleta tem 2 rodas e ela tem uma catraca. Então ela vai gerando para frente. Você não anda com a bicicleta para trás. Você anda para frente. E essa bicicleta eu resolvi vender ela e tomar uma atitude. Sabe qual foi a atitude? Vender esta bicicleta e comprar um carrinho de churrasco. Vendi a bicicleta, comprei um carrinho de churrasco, fui vender churrasco, não consegui vender um. Mas mesmo assim, eu não desisti. Mesmo assim, eu não parei. Eu persisti, buscando a presença de Deus e dizendo, eu vou vencer. Depois do carrinho de churrasco, encontrei um certo irmão, ele disse, eu tenho um carro de tapioca. Vamos fazer uma troca? Você me passa o carro de churrasco e eu te dou o carro de tapioca. Esse carro de tapioca virou, sabe o quê? Na minha vida, uma benção. Comecei a vender muitas e muitas tapioca. E nessas vindas que eu fui vendendo, Deus, Ele foi me abençoando. E aí comecei e conheci um irmão, pastor Cristiano. Pastor Cristiano foi uma benção na minha vida. Tem uma grande participação. E qual é a participação que o pastor Cristiano ele tem na minha vida? Ele tem na minha vida que ele disse para mim, Jonas, eu fui pregar na Zona Norte e conheci uma jovem e disse de você, falei de você para ela. E ela falou assim, amém, que seja, que o Senhor possa fazer algo. Irmão, fui convidado para pregar lá na Zona Norte. E nisso que eu fui pregar na Zona Norte, eu conheci a minha esposa. Pensa que eu fiquei 10 meses, 5 meses, 20 meses, ou que seja 2 anos, 3 anos, 4 anos para se casar, que hoje as pessoas ficam tanto tempo para casar e não se casa. Fica enrolado. Mas Deus, por misericórdia, conheci a minha esposa entre 1 mês, noivei e casei.
para a glória de Deus. Hoje nós vamos para 20 anos de casado, para a glória do Senhor. Casamento estabilizado, firmado. Sabe como que ela orava? Ela falou assim: Senhor, eu estava desviada dos caminhos do Senhor. E ela falava assim para mim: quando eu quero um esposo, eu vou orar para que Deus me dá um esposo que eu noive, caso rápido, não quer ficar enrolado. E Deus, por misericórdia, Ele concedeu esse desejo do coração dela. Dentro de um mês, nós noivamos e casamos, e Deus preparou tudo. Preparou festa, preparou salgado, preparou bolo, preparou padrinho, preparou tudo. Esse Deus é terrível. Esse Deus trabalha como Ele quer. E Ele vai mostrando. E dentro dessa trajetória, Deus foi nos ensinando como sobreviver. E Ele não desiste de me matar todo o tempo. Certa feita, estou eu fazendo essa cadeira. Essa cadeira foi feita com as minhas próprias mãos, uma cadeira de barbeiro. Eu estou fazendo a cadeira e de repente o diabo sopra no ouvido do vizinho e diz assim: olha, ele está falando mal de você. Passa a mão no revólver, vai lá e mata ele. Pois ele ouviu a voz do diabo, pegou o revólver e veio até a mim. Quando eu vi ele com o revólver no bolso, eu falei: Deus, não permita que ele saque esse revólver para atirar em mim, Senhor. Eu tenho a minha família. E ele diz: fala alguma coisa. Ele estava esperando eu falar alguma coisa, mas eu fiz como que o Senhor disse: vai até o matadouro, mas não abriu a sua boca. Tem coisa que não vai ser para você abrir a boca. Vai ter coisa que você vai ter que engolir, e vai ter que engolir para dentro. E Deus me deu mais outro, isso aí já dentro da igreja, isso aí dentro do evangelho. O adversário, todo tempo, a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Então o adversário todo tempo vai intentar contra as nossas vidas. O diabo não vai parar de querer nos destruir. O adversário não vai parar de querer nos destruir de maneira nenhuma. Ele vai vir sempre ao nosso encontro para tirar nós da posição. Mas quem é firme e fiel, por mais que sofremos qualquer circunstância, nós não podemos desistir desse Deus. E você não pode desistir desse Deus. Você não pode largar deste Deus. Deus, Ele é com você. Como Ele foi comigo nessa trajetória. Já era para mim ter descido a sepultura há muito tempo. O adversário tramou para todos os lados. Irmão, uma certa feita eu vindo da Tiradentes, um Opala, estava nós com 6 camaradas dentro. Irmão, o diabo virava dentro do carro, atirava com a pistola para cima, nós vindo de um certo lugar muito distante, ponto da polícia parar. Ele atirava e não parava de atirar. Uma certa feita ele pegou a própria pistola e apontou para o outro camarada e disse: você vai morrer. Se você parar de cantar, você vai morrer. E ele pegou aquela pistola e ele apertou. E quando ele apertou, o tiro não saiu. Mas quando ele colocou para fora, o tiro saiu. E o que estava nele manifestou e diz: agora atira. Irmão, um diabo desafiando o outro dentro daquele carro. Imagina se aquele adversário, aquela bala podia ser preparada até mesmo para mim. Porque ele diz: você não pode parar de cantar. Você vai ter que cantar. Você não é do negócio. Irmão, é uma opressão dentro desse mundo.
E você que está dentro desse mundo, você pode ter certeza que Deus também tem um grande poder de te arrancar dessa situação. Mas você diz, muitas das vezes, ouve muito mais a voz do adversário do que a voz de Deus. Deixe a voz de Deus entrar. Se você deixar a voz de Deus entrar, Deus vai realizar algo sobrenatural. E ele agiu. Ele cuidou. Irmão, eles chegaram a fundir o motor do Opala, vindo lá da Tiradentes. Não tinha lombada, não tinha farol, não tinha nada. Era imbalável o Opala. Eles queriam atravessar, era tudo. Porque um incorporado na frente, outro incorporado atrás, e eu naquele meio, e falando assim, meu Deus, para onde que, se nós partir agora, nessa situação que estamos, se esse camarada bater, quando eu vi que ele conseguiu atravessar um busão e um caminhão no meio, passou, eu falei assim, nossa, ai, que alívio, consegui passar, porque aos olhos carnal, para passar era impossível, ia bater de frente com o ônibus, a descida era muito embalada, do jeito que o busão veio, estraçalhar, ia virar um papel, um Opala. Mas Deus continuou me guardando. Deus continuou me realizando. Olha o que o diabo fez na minha vida. O diabo me levou para um caminho tortuoso, começou a dizer assim, olha, pegue arma. Falei, mas como? Aí, ó, a arma. Fui pegar numa arma, uma certa feita, e tô com a arma prendendo, e o menino do lado disse, olha, só não carrega ela. Mas o diabo falou assim, não, você tem que carregar ela, você quer aprender? Aí eu peguei e carreguei. Quando eu carreguei esse revólver, de repente, esse revólver dispara e pega a minha perna. O diabo tentou de todo jeito, acertou aquele disparo na minha perna, saí desesperado. Ele falou, o que você fez? Eu falei para você não colocar a bala no revólver. Como? Um monte de bala na caixa, eu não ia colocar nenhuma bala para tentar aprender a mexer com o revólver. O diabo tentando me preparar para o crime e Deus vindo ao meu encontro para arrancar da garra de Satanás. O diabo tentou todo o tempo me matar, mas Deus todo o tempo me cobrindo. Deus está dizendo com pessoas aí, pessoas que vão ouvir este testemunho e vai dizer, Deus verdadeiramente é na vida desse camarada. Deus verdadeiramente é na vida do Jonas. Hoje eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor me ajudou eu chegar até aqui. E dentro desse conhecimento que eu conheci a minha esposa, nós começamos a trabalhar junto, começamos a estabelecer juntos, começamos a crescer junto e fazer uma família. O diabo, sabe o que ele odeia? É família. O diabo não gosta quem cria família. É desde o Éden você vai ver ele tentando destruir a família. É Deus falando para a humanidade não e o diabo falando sim. O diabo falando para a pessoa fazer. E Deus falando não é para fazer e o diabo colocando sim. Ei, presta bem atenção. Dá o ouvido à palavra de Deus. Você
dando ouvido à palavra de Deus, pode ter certeza que Deus pode te arrancar dessa situação. Deus pode tirar você dessa sarjeta. Deus pode sentar você no meio dos príncipes. Deus pode erguer a tua vida. Acredite. Tenha dentro de você uma fé e uma esperança e uma expectativa. Como Deus realizou sobre a minha vida, Deus também pode realizar na sua, jovem. Deus pode realizar na sua, irmão, irmã. Mas não desacredite do que Deus pode fazer. E Deus, para a glória de Deus, aqueles que achavam que eu ia ser perdido, Deus avistou e confiou em mim até o dia de hoje, continua confiando. Não desacredite da potência, mão de Deus que pode fazer na vida de um ser humano. Não desacredita de um ser humano, por mais que ele esteja perdido, mas Deus, ele pode resgatar. Oh, glória! Eu sinto a presença de Deus muito forte na noite de hoje, descendo sobre este lugar. Eu sei que vai ter vidas que vai testificar, não vai tirar sua vida, não vai. Você não vai fazer isso, o que você estava querendo fazer, você não vai, você vai largar o papel sim, vai largar o papel sim, você não vai entrar e não vai... Deus me dá uma revelação aqui e diz, não é para você assinar esse acordo que você está dentro do teu coração, dizendo, não tenho mais nada a perder. Deus diz, tem! Eu tenho ainda algo para ti. Não entre e não faça esse acordo de sangue, de maneira nenhuma. Não faz, porque eu cheguei a fazer pacto com o adversário dentro da macumba. Eu fiz pacto, fiz corte. Cheguei a fazer corte lá dentro, achando que ele ia me proteger, que ele ia realizar alguma coisa na minha vida. Eu só vivi uma vida de miséria. Só vivi uma vida cabisbaixo. Só vivi uma vida de um endemoniado. Mas Deus olhou lá de cima e diz, ei, eu vou mudar a trajetória deste homem. Eu vou mudar a vida desse homem. E Deus mudou. Deus transformou a minha vida. Hoje eu posso dizer com toda a convicção, Deus, ele realizou o sobrenatural sobre a minha vida. Mas o que Deus ele fez na sua vida, Jonas? Ele me deu uma família. Eu posso glorificar a Deus porque ele me deu uma esposa. Eu posso glorificar a Deus porque ele me deu um filho. Para mim poder criar, para mim poder instruir no caminho na onde que se deve andar, para que ele veja o exemplo agora em mim, porque eu sou um grande espelho para ele. As pessoas, elas vão se espelhando naquela pessoa e vai montando o caráter. Deus, na noite de hoje, ele está vendo a possibilidade do seu caráter. Deus está vendo como você se encontra nessa dificuldade. Deus vai te arrancar. Deus vai te tirar. Você não vai ficar preso nessas correntes. Essas correntes estão caindo por terra. Deus está quebrando as correntes, os grilhões, para te dar vitória. É uma luta constante. É uma luta, um dia a dia nós matamos cada gigante. Cada dia. E na madrugada de hoje que nós estamos aqui, no canal Semeando Vida, falando das grandezas de Deus,
falando do poder de Deus, do que Deus ele transformou. Hoje eu posso dizer, eu sou uma pessoa transformada. Deus mudou o meu caráter, Deus mudou a minha vida, Deus transformou eu, Deus olhou lá do céu e disse: eu vou ao encontro do Jonas. E hoje eu posso proferir para a sociedade, eu posso falar para a população, eu posso ministrar com toda intrepidez e toda a sabedoria que Deus ele tem dado. Aleluia! Ele transformou a minha vida. Hoje, até emprego eu estou dando para pessoas, estou empreendendo pessoas, ensinando as pessoas a trabalhar. Hoje eu estou sendo um empreendedorismo dentro do ramo da barbearia. Deus ele fez algo extraordinário. Muitas coisas que é dentro da minha barbearia, o próprio Deus vai me dando estratégia para mim fazer. Ele diz: faz assim, age assim, age assim. Quem Deus vai dando orientação para quem está na presença. Lá eu vivi uma vida de maconheiro, cheirador, nóia, só esse nome. Hoje não. Hoje as pessoas me veem e dizem: ali vai um santo homem de Deus. Entenda? Olha a diferença de servir os deuses do mundo e servir o Deus Todo-Poderoso. Porque tem pessoas que servem os outros deuses e pensa que está servindo o Deus verdadeiro. Ei, o diabo ele não brinca de ser diabo. O diabo intenta todo o tempo contra as nossas vidas. Irmão, hoje eu posso dizer que eu vivo uma vida abençoada para a glória de Deus. Mas, irmão, tudo você tem que ver o que você constrói lá embaixo. Tudo você tem que ver a base do alicerce que você construiu. Hoje, eu posso dizer que eu estou firme porque eu não olho para A, eu não olho para B, eu não olho para C, eu não olho para o de lá, para o de cá, para quem está falhando, para quem está errando. E vai uma dica poderosa para você. Quer ficar firme no Evangelho? Evangelho quer dizer boas novas. Você quer ficar firme nas boas novas? Olhe para Cristo. Ele não pecou, não adulterou, não há falha, não há erro, não há nele uma imperfeição nenhuma. Deus na noite de hoje está dizendo: olhe para Cristo, não olhe para o homem. Se você olhar para o homem ele vai ser sempre falho, porque essa carne aqui, ela é falha. Mas Deus nunca falhará. Deus sempre vai ser Deus. Se você buscar Ele, Ele vai ser Deus. Se você não buscar, Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Mas Ele diz assim: eu enviei o meu Filho unigênito, para que nenhum pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, o mais glorioso de tudo é saber que nós seremos salvos e vamos morar na glória. É saber que a eternidade nos espera. É saber que Deus está preparando lugar para a morada daquele que for fiel até a morte. Guatituei a coroa da vida eterna. Se você for fiel até a morte, não negar o nome de Cristo, pode ter certeza que Deus vai levar os santos para morar com o céu. Mas Deus, Ele tem um propósito. E o propósito foi forte sobre a minha vida. Irmãos, no decorrer da gravidez da minha esposa, cheguei até
Quando a minha esposa estava gestante, ela foi para o parto. O médico disse assim, não, ela tem que voltar para casa. Eu falei assim, ela não tem que voltar para casa. O parto dela tem que ser feito, porque ela já veio e voltou. Se ela tivesse, irmão, voltado para casa, se eu tivesse abrido mão e não tivesse persistido e falado assim, não, ela vai ficar, sabe o que teria acontecido? O meu filho hoje não estaria junto conosco, porque ele fez fezes quase dentro da barriga da minha esposa. Olha a luta já, que o adversário já está lutando contra um profeta, contra um ministro de Deus, porque ele proferiu na nossa vida. Eu levando ele na cacunda, ele disse, pai, chega de andar de a pé. Eu falei, meu Deus. Ele falou assim, chega de andar de a pé, Deus nos dará um carro. Irmão, eu ouvi aquela profecia e catei para mim, e uma certa feita, um fornecedor meu chegou aqui e falou assim, eu estou com 4 carros na garagem. Eu falei, 4 carros na garagem? Ele disse, sim, 4 carros. Eu falei assim, você não pode vender um para mim não? Ele falou, sim, vendo. Eu te vendo para você. Irmão, foi quando eu nem tinha muita noção de dirigir e fui. Ele falou assim, ó, vamos lá olhar. E era um Chevette. Deus começou aí a trabalhar na minha vida. E esse Chevette, eu cheguei lá, liguei ele e vim com o Chevette de lá para cá. A minha esposa falou assim, nossa, mas esse carro que é um Chevette? Eu falei, esse carro que é um Chevette. Foi o que Deus preparou para nós. E começamos a ir para a igreja com esse Chevette. E Deus foi trabalhando ali, e nós fomos equipando, arrumando carro, arrumando aqui, arrumando ali, e Deus foi ajeitando aqui, ajeitando ali, e dando condições, e eu fui pagando como eu podia pagar. Ele falou assim, ó, você me paga todo mês R$500. Eu falei, sem problema, eu pago. E para a glória de Deus, paguei o carro e fui ficando com esse carro, utilizando ele. Daqui a pouco, o menino abriu a boca de novo e disse, pai, nós não vamos ficar com esse carro. Eu falei, mas por quê? Porque Deus vai dar um carro para nós e é vermelho e 4 portas. Irmão, para a glória de Deus, se cumpriu a profecia. Num dia, um cliente sentou na cadeira e disse assim, tem um rapaz que ele está querendo um carro quitado, porque ele vai ter que entregar esse carro para o banco. E eu falei assim, eu aceito essa proposta aí, eu dou o meu Chevette, será que ele aceita? O camarada tirou as fotos, mandou para ele e falou assim, pois a troca está feita. Isso é Deus que faz, é Deus que realiza. E quando nós chegamos lá, irmão, não sabia a cor do carro, quando nós batemos o olho, o carro era vermelho e 4 portas. Ei, Deus, ele é dono de tudo e de todas as coisas. E ele foi realizando, ele foi fazendo. Só que com Deus não vem fazer barganha. Deus não aceita barganha. Deus aceita fidelidade. Deus aceita entrega total. E ele conhece, ele sonda, esquadria o coração do homem. Então Deus, ele esquadriou o meu coração e viu a intenção do meu coração. E para a glória de Deus, hoje eu posso dizer que eu estou com o Criador, com Deus Todo-Poderoso, desfrutando do que Ele me prometeu. Ele me prometeu família, me prometeu carro, me prometeu casa, e eu estou dentro de uma casa. Eu estou dentro de um lar. Eu posso dizer que hoje eu sou o mordomo da minha casa. Hoje eu posso dizer que eu sou um administrante da minha casa. Hoje eu administro o lar. Mas antigamente, quem administrava a minha vida era o adversário da minha alma. Quem guiava eu era o próprio adversário. Quem mandava eu para lá, fazia como chacota, era o adversário. Mas hoje, quem guia eu é o Espírito Santo. Eu ouço muito a voz do Espírito Santo.
Dá ouvido ao Espírito Santo, porque se você dá ouvido ao Espírito Santo, você vai ver transformação, você vai ver capacitação, você vai ver que Deus vai te erguer. Mas você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que confiar nesse Deus grande. E as pessoas, muitas das vezes, se frustram. O adversário, ele tentou me matar todo o tempo. E Deus sempre me protegendo, sempre me guardando, sempre colocando as suas mãos. Irmão, coisas maravilhosas que eu não esperava, Deus ele foi fazendo assim. Foi realizando. Deus, ele realizará o desejo do seu coração. Mas você tem que querer. Mas eu sou fraco. Mas não. Irmão, tem que estar dentro de nós. O querer está dentro de nós. O querer tem que ser muito mais forte do que esse vício. Desde quando eu aceitei Jesus como meu único Salvador, que eu levantei essas mãos cansadas, eu não coloquei mais cigarro na boca, mais maconha na boca, mais farinha na boca, mais cachaça. Deus me libertou até o dia de hoje. Eu repúdio cachaça, eu repúdio farinha, de maneira nenhuma. Então o querer tem que estar dentro de nós. Deus, ele me libertou. E eu posso dizer, eu fui liberto porque eu me deparei com a verdade. Se você se deparar com a verdade, ela vai te libertar. E você vai poder dizer assim, hoje eu posso dizer que eu sou livre. E eu posso dizer que eu sou livre. Diante da presença de Deus e diante deste canal Semeando Vida. Porque vidas vai escutar esse testemunho e vai dizer, é muito forte o que Deus fez na vida do Jonas. E hoje eu posso glorificar a Deus. Estou com quase 22 anos dentro da presença de Deus. Aceitei Jesus e firmei, não saí. Pode vir final de ano, pode vir carnaval, pode vir a festa que vir. Nós devemos ficar firme. Eu aprendi uma coisa com o que me discipulou. Ele disse, Jonas, é até a vinda. Aí eu peguei isso para mim. É até a vinda. Eu não posso desistir. Ele falou assim, isso aí ficou gravado no meu coração. É até a vinda. É até a vinda. É até a vinda. Então, irmão, tem que ser até a vinda. Nós devemos ficar firme. O arrebatamento vai acontecer. Qualquer milésimo segundo pode ter certeza que o arrebatamento vai acontecer. E nós vamos morar para com o Pai. Ei, não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Colocou, marcou, agora põe em prontidão para começar a realizar o que Deus ele tem para fazer. Na noite de hoje, eu quero abençoar a todos. Que Deus continue ilustrando um grande poder, porque o poder que foi derramado sobre a minha vida foi muito maravilhoso. Sabe onde eu fui batizado? Com o Espírito Santo? Lá no monte. Eu fui buscar no monte. Novo convertido, Deus, por intermédio da sua misericórdia, sozinho, naquele monte escuro, chovendo, eu clamando a Deus. E sabe qual é o segredo de você receber o batismo por Espírito Santo? Pode dar glória. O segredo é glória. Quando você vai dando glória, 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 quando de repente sua língua enrola, de repente o fogo desce e você é batizado com o Espírito Santo. Hoje as pessoas não querem mais dar glória. Ei, se não dá glória é comida de bicho, tem que dar glória. Dá glória a Deus. Vai glorificando a Deus, que você vai ver o que Deus ele vai fazer. Eu posso dizer que eu sou cheio do Espírito Santo e sou avivado. Tenho uma vida avivada,
tem uma vida ativa, tem uma vida de ministério, tem uma vida de buscas. E o adversário, ele não quer deixar nós chegar. Mas um dia nós vamos chegar e esses Baal vai ter que cair por terra. Esses Sabalate, Tobia, vai ter que ver que está chegando Neemias, vai ter que ver que está chegando Josué, vai ter que ver que ainda Deus levanta Davi. Ainda pessoas vão ver que lá no pasto Deus está vendo estas pessoas que estão trabalhando por debaixo dos bastidores. Você acha que é fácil? Não é fácil, mas também com Deus não é difícil, porque nós podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece e quem fortalece a nós é o Espírito Santo. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo muito forte aqui dentro deste recinto. Este lugar aqui, irmão, é um lugar a qual Deus ele diz assim: ei, a porta que eu abri, ninguém fecha. Irmão, já intentaram tudo, já jogaram macumba, já jogaram frango, já jogaram tanta coisa aqui na frente. Essa porta vai fechar, vai fechar. A porta não fecha, porque quem abriu foi Deus, e é aqui que traz todo o meu sustento. O sustento vem de todo deste lugar. Então Deus, ele me concedeu uma grande bênção. E hoje eu posso dizer para você: eu acreditei no que Deus ele me falou. Você tem que acreditar no que Deus está falando para você. Não dá ouvido aos outros. Dá ouvido à voz de Deus. Não dá ouvido a terceiro, mas dá ouvido à voz do seu pastor. O seu pastor estiver administrando, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está falando sobre a minha boca e testificando o que Deus ele realizou sobre mim. É muito maravilhoso estar diante da presença de Deus. Que Deus abençoe a todos. E até aqui é que o Senhor propõe a eu dizer. Pode ter certeza que o que ele realizou sobre mim, ele vai realizar sobre todos. Que Deus continue abençoando a todos. Eu quero deixar o meu telefone. Eu vou deixar meu telefone para a glória de Deus. 11 95811 6050. Quem pegou, pega a visão. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.